Como é que vocês estão, pessoal? Tô de lente de novo. Comprei essa lente aqui, ó. Não sei se tá bonita não, mas também não tô ligando pra isso não. Gente, fez um calor absurdo hoje durante o dia. O que que aconteceu? Eu de manhã levantei, esquentei comida pra mãe. Levantei tarde, levantei 8 horas da manhã, eu acho. Não me lembro mais, mas acredito que foi 8 horas da manhã. Depois eu fui pro brechó, não fiz muita coisa não, porque eu tava sentindo dores no intestino. E aí, foi passando tempo, porque eu também filmo pro Kawaii, né? E aí, quando eu cheguei aqui em casa era meio-dia e pouco. Aí aí dei um suco pra mãe de manga. Dei um suco de manga pra ela, pra tomar com remédio. Aí deitei um pouquinho, era meio-dia e pouco. Deitei, assim que eu deitei, eu dormi. Quando eu acordei era 2 horas da tarde. Aí 2 horas da tarde eu fui no supermercado comprar o que tava faltando, porque hoje é sábado, amanhã é domingo, não abre, né? Aí compramos, gente, foi assim, pouca coisa, foi 600 e poucos reais. Dividi no cartão de crédito de 2 vezes, né? E aí cheguei lá do supermercado, era 5 horas da tarde. Aí eu fui fazer uma torta de frango. Aquelas tortas que você compra o pão na padaria e vai recheando ela com frango. Aí eu fui fazer essa torta, depois eu fui dar a janta pra mãe, aí depois eu fui tomar banho, aí depois que eu tomei banho, eu fui lá na cidade vizinha, nós temos uma cidade vizinha que tem um parque chamado Parque da Lagoa. Eu já filmei no meu outro canal do YouTube, já coloquei. E fui levar a mãe agora, nós andamos assim, em questão de 15 minutos com ela, para ela sair um pouco de casa, né? Apesar de que essa semana ela foi sábado, domingo, segunda, quarta na igreja. Aí hoje ela saiu de novo. Quinta e sexta eu não saí porque eu tava sentindo muita dor no intestino. E aí eu falei, não, não posso deixar de ler a Bíblia porque o que é mais importante é Deus. Nós temos que glorificar a Deus, exaltar a Deus, porque todas as coisas, né, depende de Deus. Nós somos dependentes do oxigênio, da chuva, do vento, do frio, do calor, do céu, das estrelas, de tudo que existe, existe porque Deus existe, porque Ele é dono de todas as coisas e somente Ele tem poder. Não, Deus não permitiu que eu vendesse hoje, eu não vendi, também não recebi nada hoje, mas Deus sabe de todas as coisas. Ah, não, gente, recebi sim, lembrei, 20 reais, recebi sim, recebi, eu tenho até que anotar, eu esqueci. Hoje eu recebi 20 reais que a mulher mandou me pagar, que ela estava me devendo, de uma calça jeans que ela comprou de 20 reais, da Leves. Ela comprou uma calça jeans da Leves de 20 reais, aí eu tenho que anotar amanhã. Eu vendi sim, que eu esqueci de anotar. E Deus permitiu com que eu recebesse a calça que a mulher comprou da Leves original, gente. Ela mandou fazer uma saia jeans para ela, que tá usando muita saia jeans com uma fenda enorme. E ela falou que ia mandar fazer, que já que a etiqueta da Leves estava bonita, a saia estava bem assim, meio que surradinha. Aí ela falou que ia mandar a costureira abrir e fazer uma saia longa para ela, com uma fenda enorme, jeans. Ela falou, Luciana, vai ficar show e de marca ainda, da Leves, 20 reais. E vamos que vamos aí, porque Deus sabe de todas as coisas. E nós estamos aqui a Primeira Crônicas. E você, como é que você está? Você está bem? Você dormiu bem? Você passou um dia bem? Se você não passou, ore ao Senhor. Você entregue nas mãos de Deus, porque Ele é seu amigo, Ele é seu namorado, seu marido, Ele é sua família, seu tudo. Deus, Ele é tudo, gente. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele preenche todas as lacunas da nossa alma, da nossa vida. Quando você começa a se apegar em Deus, você percebe que nada,
Nada é suficiente. Hoje eu estava conversando com uma pessoa no telefone e falei assim, se você for uma pessoa trilionária, e aí estiver chovendo muito, você pegaria o seu dinheiro e você daria para quem para parar de chover? Essa pessoa falou para ninguém, porque não tem como eu pagar, né? Não tem como eu pagar ninguém. Então, o dinheiro serve para você comprar bens materiais que vão ficar aqui, ó. Esses bens materiais aqui, que vão ficar aqui. Nós não vamos levar quando nós morrermos. Nós não sabemos quando nós vamos ir. O rapaz estava capinando o quintal, estava fazendo um calor absurdo e ele, né, foi adormecer com os antepassados dele. O outro estava na casa dele, de repente o coração dele parou, ele foi dormir com os antepassados dele, daqui da cidade. Então, gente, o dinheiro compra isso aqui, mas não compra o que é mais importante, que é o oxigênio. Não, às vezes até a saúde por um tempo, mas nem saúde. Às vezes, eu lembro que uma mulher aqui, de um pastor da Assembleia de Deus, ela deu leucemia e ela era uma mulher boa de coração. Uma mulher que quando diz, eu não era da Assembleia de Deus, mas eu ia de vez em quando, diz que quando o Espírito de Deus tomava ela cantava louvores, sabe? As letras diferentes, que o Espírito Santo, né? Levava ela a cantar louvores diferentes. E ela deu leucemia, linda, linda mulher do pastor, linda, linda de alma, linda de vida. E aí, deram até uma injeção nela, pagaram uma injeção caríssima, para ver se, né, acho que na época era 60 mil, naquela época eram uns 200 mil para nós, 300 mil hoje. Era muito cara essa injeção, ela fez vários tratamentos, ela ficou uns 3 anos viva, ou 4, e não aguentou. Adormeceu com os antepassados dela, nova, bonita, boa de coração, boa de alma. O Espírito Santo de Deus usava ela. E mesmo assim ela foi dormir com os antecedentes dela. O pastor até jurou, né, que ele diz, eu não estava lá para ver, tinha jurado aqui no cemitério, que ele não ia se casar mais, que ele ia fazer missão na África. Só que aí não passou nem um ano e o pastor casou de novo, está casado até hoje, com uma moça mais nova, uma dentista, que não é daqui, é de outra cidade, já tem até filho com ela. Pastor até aposentado do INSS, um pastor mesmo, um pastor que eu peço muito a Deus pela vida dele todos os dias. Então vamos aqui a 1 Crônicas, capítulo 7 foi os descendentes de Sacar. Os descendentes de Sacar nós já falamos, né? Agora nós vamos no capítulo 8, são os descendentes de Benjamim. Mas Luciana, quem era Benjamim? Benjamim era o irmão mais novo de José. Na verdade, dos filhos de Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ele era o filho mais novo, o filho mais amado, porque o filho mais amado, antes de Benjamim, era José, do Egito. Tanto que os irmãos dele tinham inveja dele, tinham ciúmes, porque o pai amava mais ele do que os irmãos. Sempre tem aquele irmão preferido, né? Então os irmãos de José tinham muita inveja, muitos ciúmes. E quando Deus, Pai de Jesus, começou a dar sonhos para José, falando que, né, as estrelas ia se curvar para ele, que o pai fez um manto para ele, um manto bonito, um manto que nunca fez para os outros filhos, que os gravetos iriam se curvar diante dele. Os irmãos falaram que até o pai dele chegou a falar com ele: José, você está falando que os seus irmãos e o seu pai vai se ajoelhar diante de você, vai se curvar diante de você, porque ele não
pai não entendia, né, gente? Nós não entendemos os planos de Deus para o futuro. Às vezes você perdeu o namorado, perdeu o marido, perdeu uma mãe, perdeu um filho, você perdeu alguém. Só que lá no futuro, Deus vai te mostrar o motivo da permissão dele por ter acontecido isso, né? Então, por exemplo, aquele exemplo da Sara, né? A Sara, gente, a Sara era uma cantora, missionária. A Sara, antes de encontrar o Ederlan, ela tinha sido noiva de um homem realmente de Deus, porque a mãe dela disse que o rapaz não entrava nem na casa da Sara se não tivesse outra pessoa lá, porque ele não queria fazer mal a ela. E de repente a Sara começou a trair esse rapaz, o noivo dela, noivo de aliança e tudo da igreja, com o Ederlan na internet. Ela conheceu o Ederlan na internet. E aí ela pegou a aliança, entregou para o rapaz que não queria fazer mal a ela. O Ederlan falou que queria vê-la pessoalmente, porque ele só conversava pela internet, ela já estava apaixonada. E o Ederlan dizia que estava apaixonado por ela há 13 anos atrás, isso. E aí a mãe dela contou que a Sara, tirou do próprio bolso um dinheiro para o Ederlan e até a cidade dela para vê-la, conhecê-la. Você acha que foi com um amigo? E aí ele ficou na casa da irmã da Sara e sumiu R$ 1.500 desta casa. Eu acho que é 1.500 ou R$ 1.000. Não sei muito bem. Posso mentir, mas é mais de 1.000 ou 1.000. E que o marido da irmã da Sara estava juntando para abrir um negócio para ele trabalhar próprio. Esse dinheiro sumiu e nunca tinha sumido dinheiro na casa deles. Eles falaram, é você, Ederlan. O Ederlan falou, não, não sou eu, não. E nisso a Sara ficou ali doidinha com o Ederlan e, infelizmente, a Sara engravidou do Ederlan. Teve que ir embora com o Ederlan, embora da cidade. Foi embora, tanto que a filha dela tem 11 anos. Ela conheceu 12 ou 13 anos o Ederlan. O que o Ederlan fez com ela? O Ederlan estava na internet, no YouTube, pregando, enganando as pessoas, fingindo que ele era um homem de Deus, mexendo com o nome de Deus em vão, com mentiras, provocando a ira de Deus. E Sara estava pregando na igreja e tinha um amante, porque ela não estava mais amando o Ederlan não queria se separar dela, porque o dinheiro vinha mais dela do que dele. Ela tinha o dinheiro guardado, ele sabia que ela tinha, e o dinheiro estava dentro de um sapato. Então, o Ederlan traía ela também com homens. O que aconteceu? Aconteceu que o Ederlan, ela começou a orar a Deus para se livrar do Ederlan. De alguma forma, ou que Deus, né, tirasse ele dessa terra, para ele adormecer com os antepassados dele, ou que ele se apaixonasse por outra pessoa, saísse da vida dela, mas de alguma forma deixasse ela em paz. E aí, ela estava sofrendo muito da mão dele, né? E aí, nisso, abuso de todas as formas. Nisso, ela foi orando a Deus, orando, pediu a mãe dela para orar com fervor também, que ela estava indo no monte orar. Quando o Ederlan começou a passar mal, ela achou que Deus já estava pesando a mão, né? Ia fazer alguma coisa com o Ederlan, talvez ele não ia dormir com os antepassados dele, para ela ficar livre dele, a Sara. E o que aconteceu? O Ederlan se juntou com o amante dele, que era um cantor evangélico. Eu não sei de qual igreja. Não sei de qual igreja, aquele amante dele, que era da mesma igreja que ele tinha um programa na internet com 300 mil inscritos, um homem que falava da palavra de Deus, fazia chacota de adultério e cometia adultério, fazia chacota de homossexualismo e falava que era pecado e cometia homossexualismo. Então, assim, um homem que estava totalmente errado, falando o nome de Deus em vão e as pessoas seguindo ele, exaltando ele, porque vocês não sabem quem eu sou aqui em casa. Só quem sabe quem eu sou aqui em casa é Deus. Deus, que mora nas densas nuvens, e Jesus Cristo, teu filho amado, com os anjos, arcanjos e querubins, a minha filha, que é meu filho, e a minha mãe, e o pai da minha filha. Eles que sabem quem eu sou.
que adormece, que acorda comigo aqui dentro. A gente não sabe. Então, às vezes, Deus permitiu que acontecesse o quê com a Sara? Permitiu, porque se Deus permitisse que o Ederlan saísse da vida da Sara, esse aqui é o vigia, tá, gente? Quando faz essa aqui é vigia, não é polícia não, é vigia. É um rapaz que vigia o bairro, vigia as ruas do bairro. E aí, o que acontece? Se Deus permitisse que o Ederlan, ele adormecesse com os antepassados dele, esperando Jesus voltar, para ele ressuscitar, para ele, igual nós, vamos ser aí julgados, os vivos e os mortos. E aí, a Sara não ia contar nada. A Sara não ia contar nada que estava acontecendo. A Sara ia continuar pregando no nome de Deus. A Sara ia conseguir um outro companheiro. A Sara talvez ia pegar o canal do Ederlan de 300 mil inscritos. Ia continuar enganando. E nada que estava escondido ia ser revelado. Deus permitiu que o Ederlan contratasse por R$ 200 cada um os homens, junto com o companheiro dele, que ele estava traindo a Sara, para tirar a vida dela, para que tudo viesse à tona, toda mentira, todo engano, toda podridão daquela relação toda. Então, Deus permitiu isso para que a podridão saísse dali. Então, por isso, nós vamos ler a Bíblia e vamos professar a nossa fé todos os dias, orando sem cessar, conversando com Deus, papeando com Deus, falando sobre os nossos sentimentos, falando sobre as nossas dores, falando sobre os nossos desejos, falando sobre o que as pessoas falam de nós, contando para Deus os nossos problemas, contando para Deus os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos sonhos, porque é somente Deus que pode fazer todas as coisas. Então vamos confiar mais em Deus e orar mais a Deus, glorificar mais a Deus, que é o Pai de Jesus, que mora nas densas nuvens. Então, 1 Crônicas, capítulo 8, descendentes de Benjamim, que é o filho mais novo de Jacó. Isso quer dizer que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, capítulo 8, versículo 1, Benjamim tornou-se papai de uma pessoa chamada Bela. Bela parece nome de homem, né? De mulher. Seu primogênito, não, é nome de homem porque falou primogênito no masculino. E também de Benjamim foi pai de Bela, de Asbel, seu segundo filho. Depois de Bela veio Asbel, de Ará, foi o terceiro filho. Versículo 2, de Noa, o quarto filho, e de Rafa, que foi o quinto filho de Benjamim, o filho mais novo de Jacó. Versículo 3, os filhos de Bela, que é os netos de Jacó, foram Adar, Gerabiúde, versículo 4, Abissua, Naamã, Aoa, versículo 5, Gera, Zefufã e Urucão. Versículo 6, os filhos de Eude, cabeças das casas paternas dos habitantes de Geba, um lugar chamado Geba, que foram levados para o exílio em Manaate, foram os seguintes. Versículo 7, uma pessoa chamada Naamã, uma pessoa chamada Aias e uma pessoa chamada Gera, que eram netos de Jacó, filhos de Benjamim. Ou é neto de Benjamim? Não, acredito que sejam filhos de Benjamim, netos de Jacó. Eles foram para o exílio. Versículo 8. Saraim teve filhos no território dos Moabitas. Moabitas não cultuavam a Deus, Pai de Jesus. Versículo 9. E por meio da sua esposa, Odes. Versículo 8. Saraim teve filhos no território dos Moabitas. Depois de os ter expulsado, Uzim e Baara foram suas esposas. Versículo 9. E por meio da sua esposa chamada Odes,
Baara se tornou papai de uma pessoa chamada Jobabe, e também uma pessoa chamada Zíbia, e de uma pessoa chamada Mesa, e outra pessoa chamada Malcã. Versículo 10. De uma pessoa chamada Jeus, de uma pessoa chamada Saquia, de uma pessoa chamada Mirma. Esses foram seus filhos, cabeças das casas paternas. Versículo 11. Por meio de Uzim, Saraim tornou-se papai de... Agora já vai para o bisneto de Jacó. Por meio de Uzim, Saraim tornou-se pai de uma pessoa chamada Abitube e de outra pessoa chamada Eupau. Versículo 12. Os filhos de Eupau, agora já é tataraneto de Jacó, foram um chamado Eber, outro chamado Missã, outro chamado Semede, que construiu Onolode e suas aldeias dependentes. Construiu cidades. Versículo 13. Berias e Sema. Esses eram cabeças das casas paternas dos habitantes de Aijalon. Eles expulsaram os habitantes de Gade. Gate. Versículo 14. Havia também uma Aiô. Aiô é uma pessoa. Sasaque é uma pessoa. Jeremote é uma pessoa. Versículo 15. Zebadias é uma pessoa. Arade é uma pessoa. Éder é uma pessoa. Versículo 16. Micael é uma pessoa. Ispa e Joa é umas pessoas. Eles eram filhos de Berias. Versículo 17. Zebadias era uma pessoa. Mesulão era uma pessoa. Isqui era uma pessoa. Eber era uma pessoa. Versículo 18. Ismerai era uma pessoa. Islias é uma pessoa. Jobabe é uma pessoa, filhos de Eupau. Versículo 19. Jaquim era uma pessoa. Zicri era uma pessoa. Zabidi era uma pessoa. Versículo 20. Elienai era uma pessoa. Ziletai é uma pessoa. Eliel é uma pessoa. Versículo 21. Adaías era uma pessoa. Beraías era uma pessoa. E Sinate era uma pessoa. Eles eram filhos de Simei. Versículo 22. Ispã era uma pessoa. Eber era outra pessoa. Eliel, uma pessoa. Versículo 23. Abidom era uma pessoa. Zicre, uma pessoa. Anã era uma pessoa. Versículo 24. Ananias era uma pessoa. Elão era uma pessoa. Antotias era uma pessoa. Versículo 25. Lifideias era uma pessoa. E Penuel era uma pessoa. Eram filhos de Sasaque. Versículo 26. E Sanserai era uma pessoa. Searias era uma pessoa. Atalias era uma pessoa. Versículo 27. Jaresias era uma pessoa. Elias era uma pessoa. E Zicre era uma pessoa. E eles eram filhos de um homem chamado Jeroão. Versículo 28. Esses foram cabeças das casas paternas, alistados segundo as suas linhagens. Esses chefes moravam em Jerusalém. Versículo 29. Jeiel, o papai de Gibeão, morava em um lugar chamado Gibeão. O nome da sua esposa do Gibeão era Maca. Versículo 30. Seu filho, primeiro, foi chamado de Abidom. Depois vieram os outros filhos, um chamado Zur, o segundo. O terceiro chamava Quis. O quarto chamava Baal. O quinto chamava Nadab. Versículo 31. O sexto chamava Gedor. O sétimo chamava Aiur. E o sétimo filho chamava Zequer. Versículo 32. Miclote tornou-se papai de uma pessoa chamada Simeia. Todos eles moravam em Jerusalém,
perto dos seus irmãos, junto com seus outros irmãos. Versículo 33. Ner tornou-se papai de uma pessoa chamada Quis. Quis tornou-se papai de uma pessoa chamada Saul. Será que é o rei Saul? Saul tornou-se papai de Jonatã. O rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei ser humano que, quando o povo de Israel pediu um rei ser humano, que eles queriam ver e falar com ele, Deus colocou aí Saul, rei Saul, que ficou aí, pegou Davi, Deus ficou meio com raiva de Saul, né? Porque Saul era muito orgulhoso. Aí falou assim: não, vou tirar o Saul, sabe? Daqui, para ele não ser rei mais, e vou pedir o profeta para ungir Davi, que é o mais novo lá da casa de Jessé. É Jessé o pai de Davi, gente? Não sei. É Jessé ou Jacó? Jacó e Jessé. E aí, ele pegou e foi lá e pegou o filho mais novo, mais raquítico, aquele que você não dava nada por ele. Então, versículo 33, né? Tornou-se papai de Quis. Quis tornou-se papai de Saul, que tornou-se rei mais tarde. E o rei Saul tornou-se papai de Jonatã. Davi amava Jonatã. Jonatã tornou-se papai de Malquizua, de Abinadab e de Esbal. Achei que tivesse só um filho. Jonatã teve 4 filhos. 4 filhos. Jonatã. Não. Saul tornou-se papai de Jonatã, tornou-se papai de Malquizua, e tornou-se papai de Abinadab, e tornou-se papai de Esbal. Era tudo filho de Saul. Versículo 34. O filho de Jonatã, neto de Saul, foi Meribe-Baal. Meribe-Baal tornou-se papai de Mica. Versículo 35. Os filhos de Mica foram chamados de Pitom, Meleque, Tereia e Acás. Versículo 36. Acás tornou-se papai de Jeoada. Jeoada tornou-se papai de uma pessoa chamada Alemete. E também tornou-se papai de uma pessoa chamada Asmavete e de uma pessoa chamada Zinri. Zinri tornou-se papai de uma pessoa chamada Moza. Versículo 37. Moza tornou-se papai de uma pessoa chamada Binéia e também de uma pessoa chamada Rafa, seu filho. Eleazar, seu filho. Azel, seu filho. Versículo 38. Azel teve 6 filhos. Eles se chamavam, o primeiro nome do primeiro filho, Asricão, Boqueru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Versículo 39. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram chamados de Ulão, seu primeiro filho, primogênito. Depois o seu segundo filho foi chamado de Jeus. O terceiro filho foi chamado de Elifelete. Versículo 40. Os filhos de Ulão eram guerreiros valentes, que sabiam usar o arco. Eles tinham muitos filhos e netos, 150 ao todo, de filhos e netos. Todos esses foram descendentes de Benjamim, que era o irmão do mesmo pai e da mesma mãe, filho de Jacó, com a mesma mãe, com o mesmo pai de José do Egito. Benjamim era o filho mais novo de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel.